Fala meus amigos, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal Pode Crer. E hoje eu trouxe um vídeo um pouco mais longo porque a pessoa que eu abordei, o assunto que eu tive com ela, a conversa que eu tive com ela é um pouco mais delicado e eu tenho certeza que esse vídeo vai falar muito com você. E eu já quero te pedir para poder deixar o seu like aí, para poder se inscrever no canal. E eu já vou deixar o vídeo aí com vocês e eu volto no final do vídeo para poder pontuar algumas coisas a respeito dessa conversa que eu tive com essa pessoa que eu abordei, beleza? Então é isso, meus queridos, bora pro vídeo. Vamos pregar o evangelho e ver como que ele vai reagir a essa mensagem. Tudo bem? Gabriel? Isso. Bom dia, tudo bem, amigo? Posso te perguntar a sua opinião a respeito de uma coisa, então? Sua opinião, não precisa ficar... Na sua opinião, o que o ser humano ele tem que fazer para ser salvo, para agradar a Deus, sabe? Ser amado por Deus? Amar o próximo. Sim. Pra mim é o mandamento que mais é importante na Bíblia, na minha percepção, obviamente, é amar o próximo como você gostaria de ser amado. Então, assim, independente de qualquer coisa, Deus vai... É que assim, minha percepção de religião é um pouco mais complexa, porque a partir do momento que você é uma pessoa homossexual, você tem tendências a se distanciar, né? Por conta de preconceitos da própria religião com quem você é, né? Sim. Com a sua forma individual de viver a sua vida, né? Então, assim, em relação à minha parte religiosa, eu sou uma pessoa muito ligada à parte espiritual, tanto católica quanto espiritual mesmo, por consequências da minha própria avó, né? Sim. E, bom, pra mim, Deus é Deus e Deus me colocou aqui independente de qualquer coisa e meu Deus me ama da forma que eu sou. Seria justo comigo, entendeu? Sim. Porque eu sou quem eu sou independente de qualquer coisa. Eu já tentei mudar e não é assim que funciona. Não é? Não. Desculpa, eu não sei. As pessoas acham que é muito leigo achar que é fácil, que simplesmente é dizer que é uma escolha. Não foi uma escolha minha. Se eu pudesse escolher, eu não teria escolhido ser gay. Porque é muito mais difícil viver em sociedade, entende? A sua vida, a partir do momento que você se entende como uma pessoa dentro do meio LGBT, você sabe que a sua vida vai ser diferente. Que você não vai ter um embasamento da sua própria família, entende? Você não vai poder construir uma família de uma forma tradicional, né? Você não vai crescer, casar, ter filhos e entende? Sim. A sua vida vai mudar. Você não vai ser olhado da mesma forma que todo mundo. Exatamente. Sim. E se fosse uma escolha minha, ok, mas eu não vou viver infeliz em algo que não me sinto bem pelo simples fato de achar que seria... Achar não, né? Entender por outras pessoas que seria o certo, né? Eu sou quem eu sou, eu me amo como eu sou e eu sei que eu sou uma pessoa muito boa de coração, que eu já fiz muito pelas outras pessoas e que eu não espero nada em troca, que eu simplesmente sou uma pessoa que pela minha criação, eu sou muito grato como eu fui criado, então eu sei muito bem como tratar o próximo, sabe? Eu acho que Deus quer isso, entende? Pra mim, minha missão de vida é ser uma pessoa que amar os próximos como a mim mesmo. Eu sou uma pessoa que me ama muito, então o que eu puder fazer para ajudar em relação a tudo, parte profissional, espiritual, financeira, amorosa, de todos os meus amigos e familiares e situações muito pontuais também que podem ajudar em relação à vida da pessoa, pra mim tá ótimo. Mas eu te perguntei, mano, e tipo assim, sua resposta foi muito boa. E eu vou te dar a minha opinião, como eu respeito a sua, espero que você respeite a minha, mas não é nada, pode ficar também, não é nada extremo também. A Bíblia, que eu acredito ser a palavra de Deus, eu não sei você, por diversos motivos eu acredito que a Bíblia é a palavra de Deus. Ela diz assim que Deus criou o homem, a mulher, o ser humano, criou o mundo, criou tudo que existe, Ele é o criador de tudo.
E ele pegou o ser humano, o homem e a mulher, e colocou num jardim. Você já ouviu essa história? Com certeza. E ali no jardim o homem, ele rebelou contra Deus. Ele decidiu que fazer a própria vontade dele era melhor do que viver a vontade de Deus para a vida dele. E algumas pessoas olham e falam, cara, Deus ele é meio restritivo, né? Ele foi restritivo com o ser humano, falando, não, dessa árvore aqui você não come. Só que na verdade Deus ele não estava querendo privar o homem de alguma coisa. Ele estava querendo resguardar o homem de sofrer as consequências daquilo, sabe? Às vezes, não é nem leis a palavra, regras. Regras não são para nos amordaçar. Sim. Às vezes regras são para nos poupar, cara. Tipo, não mate outra pessoa. É para nos poupar das consequências que isso vai trazer, porque essa pessoa é amada por alguém, essa pessoa que ama ela vai querer vingança. E isso vai gerar um ciclo sem fim de vingança, né? Então era basicamente isso que Deus queria com o homem. Olha, não coma disso, porque se você comer, você vai sofrer as consequências, e as consequências vão ser desastrosas. E o homem, ele rebela, e ele come, mas a mulher, e os dois são expulsos da presença de Deus, expulsos daquele ambiente de comunhão com Deus, onde tudo era pleno, onde tudo era perfeito. E o pecado entrou no mundo. O pecado é essa inclinação do ser humano para aquilo que é mal, sabe? Que a gente sabe que está aí no mundo, não tem como negar isso. Mas só que Deus ele não desiste do ser humano. Ele tenta reconstruir essa relação dando os 10 mandamentos para o homem, falando, olha, se vocês obedecerem, eu vou amar vocês, vou cuidar de vocês, vou guardar vocês, mas se vocês desobedecerem, eu não vou estar com vocês. Vocês vão estar sujeitos às suas próprias escolhas e vontades. E infelizmente o homem ele é incapaz de obedecer o tempo inteiro. Até no ponto que eu ia chegar era esse, sabe? Porque Deus deu os mandamentos e chegou na conclusão que ele já sabia, né? De que o homem era incapaz de obedecer e seguir aquelas regras o tempo inteiro. Sim. E Deus ele requeria uma justiça perfeita, sabe? Pessoas justas o tempo todo e não só em algumas partes do tempo. E aí entra Jesus nessa história, cara. Porque se o homem não consegue obedecer o tempo todo, se ele não consegue ser obediente a Deus em toda a vontade de Deus, ele não consegue se salvar sozinho nunca. Ele está fadado à condenação, a viver separado de Deus e ao inferno. É o que a Bíblia diz. Mas aí entra Jesus. Jesus, um cara perfeito, nunca errou com ninguém, amou intensamente todos que estavam à volta dele, até aqueles que odiavam ele, como você sabe da história. E Jesus, no fim da vida dele, ele morre de maneira cruel. E ele também recebe a ira de Deus sobre ele. A ira de Deus contra o pecado sobre ele. Só que Jesus era um homem perfeito, ele não pecou. Então por que dessa ira de Deus contra o pecado derramada sobre ele? Porque ele estava recebendo o castigo que nós merecíamos. Então quando eu te perguntei, cara, qual que é a sua opinião? O que você acha que o homem ele deve fazer para ser salvo? Você falou, eu acho que a gente deve amar o próximo. Só que se a gente simplesmente amar o próximo e for salvo por isso, então significa que a salvação tem a ver com algo que a gente pode fazer. Então não precisava de Jesus ter vindo e morrido na cruz. Se era só a gente amar o próximo, era só a gente amar o próximo. Você concorda? O que a Bíblia diz é que não há nada que o homem pode fazer para se salvar sozinho. Não adianta você parar de gostar de homem, você não vai ser salvo por causa disso, cara. Não adianta, sei lá, um cara... Eu amava o dinheiro, se eu tivesse simplesmente parado de amar o dinheiro e saído do crime, eu não ia ser salvo por causa disso. Ninguém é salvo porque é bom. Nós somos salvos porque Jesus é bom. Ele é o homem perfeito. Nós somos imperfeitos, cara. E quando você falou, cara, eu não acho que se Jesus vivesse hoje, ele ia, sei lá, me condenar porque eu sou homossexual. Não, cara. Jesus ele não vai condenar ninguém porque é homossexual, não vai condenar ninguém porque
pelas opiniões sexuais, porque a sua diferença, da diferença de um homem hétero, casado, que trai a esposa dele, cara, não tem diferença nenhuma, entendeu? Eu não vou te falar que o que você faz é certo, porque não é o que eu acredito, certo diante dos olhos de Deus. Eu acredito que é um pecado, mas não porque você decidiu gostar de homem, mas porque às vezes algumas coisas que a gente gosta revelam os nossos amores, e nós não vamos ser condenados por fazer alguma coisa, mas por amar algumas coisas acima de Deus, sabe? Quando o meu coração está em Deus, cara, e eu amo Deus sobre todas as coisas, aí eu consigo organizar as coisas na minha vida. Eu não tô falando que é o seu caso, que você ama alguma coisa acima de Deus, sabe? Tô falando que é o caso da humanidade. Sim. Quando o homem, ele erra a primeira vez lá no jardim, é porque ele decidiu amar a si mesmo mais do que a Deus. Não é porque ele decidiu, eu vou desobedecer simplesmente. Sim, externou em uma desobediência, mas interiormente era ele dizendo: eu acredito que o que eu quero para minha vida é melhor do que o que Deus quer para minha vida. Então a solução para a humanidade não é, sei lá, o cara parar de ser um galinha e pegar um tanto de mulher, não é o outro parar de gostar de homem, ou parar de ser avarento demais, de gostar mais do dinheiro do que da família dele. Não é essa a solução. A solução é a gente reorganizar o nosso coração, a ordem dos amores dos nossos corações, e colocar Deus acima de tudo, sabe? E aí a minha salvação não vai ter mais a ver com o que eu fiz para ser salvo, porque senão seria méritos nossos, mas tem a ver com o que Jesus fez para nos salvar, e o mérito é todo dele. Ninguém vai estar no céu porque foi bom demais. Todo mundo que vai estar na eternidade com Deus é porque Jesus foi bom demais. E ele olhou para nós e viu que nós não íamos nos salvar sozinhos e falou: eu vou dar a minha vida por eles. É como se ele olhasse e falasse assim: se a vontade do meu pai é salvar eles, eu dou a minha vida para salvar eles, porque eles nunca vão dar a vida deles para se salvar. Nós somos... de arrepiar. É bom, não é? É bom ouvir isso. E esse é o evangelho, cara. O evangelho que a Bíblia diz: que os homens sozinhos jamais vão alcançar a Deus, mas Deus decidiu alcançar os homens. Não porque os homens merecem, mas porque Ele é bom, cara. Ele é muito bom, sabe? E esse Deus que quer salvar as pessoas com base na performance dessas pessoas, cara, não é um Deus bíblico. Concordo. Sabe? E daí tem vários atos e situações que eu, sei lá, me incomodo, mas eu não sei se você entende o que eu quero dizer, que tendem a afastar a gente de uma certa forma, né? Sim. Tipo, às vezes eu acredito que as pessoas, elas usam, o que eu acho o maior erro do mundo é usar da religião para expor os seus preconceitos, entende? E eu acho isso tão de má fé, entende? Porque não é assim que funciona, entende? Eu não digo só em relação à sexualidade de outras pessoas, mas em relação a tudo no mundo, sabe? Sim. Muitas pessoas, eu vejo até pela minha família, que usam disso para expor o preconceito que ela mesma tem externalizado dentro dela, entende? E isso é triste, sabe? Porque não deve ser usado dessa forma. Usar o nome de Deus para poder simplesmente validar. Eu acho isso tão errado. É muito pesado. É muito pesado. Você simplesmente dizer que você tem o poder de falar para uma pessoa se ela vai ser condenada ou não. Você não tem esse poder. Ninguém tem esse poder. E sabe? Deus não nos chamou para fazer isso também, sabe? Porque chegar, porque você é, sei lá, vai no terreiro, você vai ser condenado. Cara, quem sou eu, cara? Eu sei que vários evangélicos vão ser condenados. Porque não é sobre a minha religião, é sobre aonde a minha fé está depositada, sabe? Se minha fé está depositada em mim mesmo, ou se ela está depositada no que Jesus fez para me salvar. É muito mais sobre isso. E o que você falou até no início de amar o próximo, cara,
Deus, ele quer que a gente ame o próximo. Só que não vai ser o que a gente faz que vai nos salvar, vai ser o que Jesus fez que vai nos salvar. É confiar no que Jesus fez. E confiar significa permitir ele guiar a nossa vida, sabe? Porque se eu confio no que ele fez para me salvar, eu confio nele para orientar a minha vida. Porque não faz sentido, eu confio nele para me salvar, mas não confio nele para me orientar a respeito de como viver de maneira que vai me conduzir a uma plenitude de vida, sabe? Se ele é suficiente para me salvar, ele também é suficiente para nos guiar, para nos conduzir diariamente. E aí, meus amigos, o que vocês acharam dessa conversa? Eu espero que vocês tenham sido edificados. E eu já quero pontuar algumas coisas a respeito da conversa que eu tive com esse rapaz. Primeiro, a forma que eu abordei ele. Eu abordei ele perguntando ele qual era a opinião dele da salvação. O que ele pensava que o homem deveria fazer para merecer a salvação. E essa é uma porta de entrada muito boa para se pregar o evangelho. Porque as pessoas normalmente vão falar de algo que o homem tem que fazer. E a salvação não é sobre o que nós devemos fazer, é sobre o que Jesus fez. E é sobre aquilo que nós devemos crer, é sobre aonde nós devemos depositar a nossa fé. Então essa foi a porta de entrada para mim poder começar a pregar o evangelho para ele. E eu abordo várias coisas durante essa conversa. Eu não pude colocar tudo nesse vídeo, senão ia ficar muito longo, porque a gente teve uma conversa de 40 minutos. Mas eu peguei alguns dos pontos importantes e tá aqui no vídeo. E eu espero que tenha sido esclarecedor para você que tem convívio com pessoas de opiniões sexual diferentes também da sua, que pode te ajudar a pregar o evangelho para essas pessoas, a falar de Cristo para essas pessoas. Então era isso, meus amigos, eu espero que vocês tenham gostado. Te peço para curtir o vídeo aí, para se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com várias outras pessoas para que o evangelho possa alcançar outras pessoas também. E eu só tenho mais uma coisa para te dizer: em Jesus você pode crer. Valeu, meus queridos!